Bom dia, pessoal, aqui quem fala é o Felipe e hoje estamos aqui para iniciar o primeiro episódio aqui do podcast sobre Jesus Cristo. E hoje eu queria explicar um pouquinho o que é o projeto, o que é o podcast e o que a gente vai fazer aqui. Bom, o podcast já no título já explica. A gente vai falar sobre Jesus Cristo, a gente vai falar sobre ele e sobre como ele vem mudando as vidas das pessoas. E hoje estamos aqui com um participante muito especial. O nome dele é Lucas Pianca. E hoje a gente vai comentar sobre a igreja e a mídia. Esse é o tema do podcast. Só para lembrar, o podcast está disponível em várias plataformas digitais, sendo ela Spotify, Google Podcast e YouTube, por enquanto. Depois a gente vai disponibilizar em mais outras plataformas. E aí, Lucas, o que você faz da vida? Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Se você está ouvindo de tarde, boa tarde. Se você está ouvindo de noite, boa noite. Na verdade, hoje eu faço algumas coisas, né? Eu faço parte de uma comunidade local, né? É a mesma do Felipe, a TDA Church, né? Ministério Tempo de Adoração aqui em Linhares, no Espírito Santo. E, além disso, eu sou líder de jovens na comunidade onde eu faço parte. Lidero também com uma equipe de liderança um projeto de ação social. E, além disso, eu funciono como ministro, eu trabalho como ministro da palavra. Então, eu ministro em várias igrejas e coopero com o reino dessa maneira. Tem uma consagração também de evangelista, mas enfim, a gente funciona dessa maneira, pregando, liderando e servindo a comunidade. E líder também do Felipe, né? Chamei meu líder aqui pra participar. Bom... Aí agora faço parte do podcast também, né? Eu sou o primeiro convidado e já faço parte do... Isso, eu sou o convidado fixo, tá bom? É o primeiro convidado a ser entrevistado, mas é o convidado fixo. É isso aí. Então, Lucas, você que trabalha com mídia social, com Instagram, TikTok, como é entregar a palavra por meio dessas mídias? Na verdade, assim, eu não trabalho com mídia social, porque assim, quando você fala trabalho, dá a impressão que eu vivo disso. Isso. Mas a verdade é que eu tenho me empenhado para usar essa ferramenta, né? Eu tive um problema lá na igreja, você estava presente no culto, que eu falei mal do TikTok. E depois eu fiquei pensando e eu entendi uma coisa. O problema não é a rede social, é como nós usamos a rede social. Então hoje eu não trabalho na rede social porque eu ganho dinheiro, eu trabalho com uma ferramenta para levar aquilo que eu creio, o meu estilo de vida. Por exemplo, o meu estilo de vida é um estilo de vida cristão, o que eu creio é Cristo. Então eu entendo que as ferramentas que eu tenho à minha disponibilidade, como TikTok, como Instagram, enfim, Facebook e YouTube. YouTube nem tanto, mas eu uso essas ferramentas para poder levar aquilo que eu creio. Então, basicamente, o que eu faço é usar as ferramentas usar as redes sociais como ferramentas. E teve uma época que eu não usava muito, sabe? E como eu te disse, eu critiquei o TikTok, enfim, porque o TikTok hoje é uma ferramenta muito pornográfica, de repente, dependendo como você usa ela. E eu comecei a perceber, e vendo uma influência de outra pessoa também, eu percebi que não tem a ver com o que está lá, mas é com como eu posso influenciar aquela mídia social, aquele lugar ali. Então, quando eu entendi isso, eu percebi que eu não posso deixar de usar porque tem coisas ruins. Porque senão eu ia ter que deixar de andar na rua porque tem mulheres andando com roupas seminuas. Eu ia deixar de conversar com amigos porque esses amigos só sabem falar besteira. Eu ia deixar de viver. E quando eu entendi isso, eu percebi que não é deixar de usar as ferramentas, mas é aplicar a essas ferramentas aquilo que eu creio. Então, quando eu entendo isso, eu começo a
a despulverizar o TikTok, eu começo a influenciar o TikTok. Hoje eu não tenho muitos seguidores, né? Mas se pelo menos o pouco que me segue for influenciado pelo muito que eu prego, ou pelo muito que eu carrego, ou pelo pouco que eu carrego, ou por algo que eu carrego, já é alguma coisa. Então, hoje eu entendo isso, que as redes sociais são ferramentas para transmitir aquilo que eu vivo. E é a partir disso que eu me movo. É que o TikTok é uma rede bem poluída, falar a verdade mesmo. Ele te entrega algo pra você seguir, só que você faz o que você segue. Por exemplo, eu uso o TikTok, eu não vou mentir. Eu tenho acesso ao TikTok, eu uso, só eu não posto nada. Mas o meu TikTok, se eu pedir pra Lucas entrar hoje, pra pessoa que tá gravando pra entrar hoje, eles vão ver que a primeira coisa que vai aparecer, o primeiro vídeo que vai aparecer é um vídeo cristão. É um vídeo de alguém falando sobre Jesus. Ou seja, você faz a sua rede social. Por exemplo, há um tempo atrás, meu Instagram era muito poluído. Eu seguia muita gente ruim. Então, meu explorar, como é chamado no Instagram, era bem sujo. Só que aí, a partir de um tempo, eu comecei a parar de seguir gente, comecei a seguir outras pessoas, e aí meu explorar começou a aparecer violão. Então, é bom, entendeu? Você faz a sua rede social. Essa é a minha opinião. Você consegue montar aquilo que você quer. Na verdade, assim, a grande questão é que hoje... eu até estava sentado com as pessoas, tomando café, e quando eu estava indo, eu pensei o seguinte, a nossa mente já tá assim, né? Quando eu estava indo lá, eu já pensei o seguinte, cara, eu vou tirar uma selfie, vou pedir para tirar uma selfie, enfim, nesse sentido. Por quê? Porque eu não sei se quem vai ouvir a gente é cristão ou não, mas a gente entende que existem dois planos de realidade. O plano espiritual, que é onde existem as regiões celestiais, é onde estão as regiões celestiais, onde existem demônios e anjos e todo o cosmo espiritual que existe. A Bíblia fala sobre isso. E existe o plano físico, que é o plano onde a gente vê, o plano onde tá visível ao nosso olho nu. Você não precisa de ser espiritual nem sensitivo para ver esse plano. Agora, não é porque a gente só vê o plano físico, a maioria de nós, que não existe um mundo espiritual. E a verdade é que agora existe uma quarta dimensão, que seria um terceiro plano, que é o plano virtual. Então, hoje nós temos o plano natural, físico, nós temos acesso ao plano espiritual, seja por um ritual espiritualista ou por um ritual cristão, você consegue acessar esse plano espiritual, ver demônio, ver anjo, ver coisas que muitas pessoas duvidam, mas existe. E hoje existe também, embaixo do plano físico, o plano virtual. Então, o que nós cristãos temos que fazer? Nós vivemos no plano físico, nós precisamos de acessar o plano espiritual, acessar o coração de Deus, acessar as riquezas, tudo aquilo que está liberado no plano espiritual para nós em Cristo, e descer lá embaixo no plano virtual e liberar tudo aquilo lá. Isso. Então, não adianta a gente só querer estar no plano físico e começar a querer liberar coisas no mundo virtual. Não, a gente precisa de ter algo do plano espiritual pro plano físico para descer lá embaixo no plano virtual. Não que lá embaixo no plano virtual seja um plano diabólico, um plano um submundo errado, não. Mas é que eu entendo que não adianta você só entrar. É como se hoje o mundo virtual ele tem mais expansão do que o mundo físico. Tem coisas que se a gente, dos dois meninos que estão aqui, mas eu e você, tem coisas que a gente está fazendo aqui hoje, que se a gente não passar para o mundo físico, muita gente não vai saber. Então, hoje, a ponta do iceberg é o mundo físico. E o corpo do iceberg é o mundo espiritual. O mundo virtual. Então, eu acesso um plano espiritual, trago para o plano físico e espalho ele no plano virtual. Então, por exemplo, quando eu fico no meu quarto orando, eu digo um exemplo, né, no geral. Quando eu fico no meu quarto orando e Deus me dá uma revelação, aquela revelação veio de forma espiritual, não veio? Aí eu vivo ela no plano físico e o que eu faço? Eu espalho ela no mundo virtual. Então o que eu faço? Eu estou disseminando do mundo espiritual pro mundo virtual. Quando eu faço isso, o TikTok, o Instagram é só o canal.
Você tá entendendo? É uma forma de evangelismo, isso. né? Aí às vezes você tá vendo um vídeo lá da pessoa cantando um louvor e outra pessoa que tá ouvindo se sente impactada. Nada mais é do que provavelmente uma porção do mundo espiritual que foi trago pro físico e foi disseminado no virtual. E no virtual hoje é um mundo onde tem mais pessoas. Antigamente tinha aquela coisa de... nem todo mundo tem Instagram. Hoje em dia não. Hoje a mãe da gente tem Instagram, a avó da gente tem Instagram. Antigamente todo mundo tinha Isso, Facebook. hoje o cachorro tem Instagram. Né? O bonito lá da igreja tem Instagram. O cachorro lá do pastor da nossa igreja tem Instagram. Então, assim, cara, tudo tá lá hoje. Então, você quer... Agora, assim, eu não posso querer mostrar... Eu não posso querer Deus só pra ter algo pra mostrar, não. Eu não faço... É até uma frase do apóstolo Luiz Hermino que ele diz: eu não faço pra mostrar, mas eu mostro aquilo que eu tô fazendo. Então, eu não quero buscar de Deus algo só pra ter algo pra mostrar pro mundo virtual ou pro físico. Não. Como eu já tenho algo de Deus acumulado, aí sim eu mostro. Então, tem vezes, eu vou falar uma coisa aqui, tem vezes que é melhor a gente nem postar nada. Porque se a gente postar, vai ser só algo nosso, vazio. Só besteira, futilidade. Então é melhor você esperar você ter algo de Deus para postar. Porque quando você soltar lá, vai ter um engajamento melhor no sentido de transformar vidas. Então por isso que hoje eu faço isso. E claro, você pode dar uma zoada, você pode dar uma sei lá, algo saudável, acho que não tem problema. Isso. Mas assim, uma pergunta base. Como, por exemplo, eu não tenho rede social, não tenho nada, não falo de Jesus em redes sociais, mas como hoje, agora, como eu posso iniciar? Como eu posso iniciar na internet sendo cristão? O que eu posso trazer para as pessoas? Eu acho assim, que a primeira coisa você tem que fazer uma conta no Instagram, né? Tem que iniciar uma conta no Instagram. Talvez, deixa eu deixar uma coisa aqui clara. Talvez o Instagram hoje seja a conta principal de uma pessoa. Porque o Facebook ficou um pouco obsoleto para as idades um pouco mais joviais. Então tem gente aí de 20 anos que nem entra no Facebook mais. E já deixa eu falar aqui, por que eu posto coisas no Facebook? Porque eu tenho conexões com pessoas e líderes espirituais e cristãos que estão lá no Facebook. Então é um erro você querer falar só para uma classe de pessoas. A menos que você entenda que a sua vocação tem a ver mais com aquela classe, ou que você se sinta mais à vontade só com aquela classe. Mas eu entendo que hoje eu consigo e eu posso atingir várias classes. Então a mesma coisa, quase a mesma coisa eu posto no Facebook, posto no Instagram. Instagram é minha rede principal e Facebook uma rede secundária, mas que também tem muito efeito. É porque as mesmas pessoas que podem estar no Instagram tem outro tipo no Facebook. Isso aí. Então tem pessoas que não vão estar no Instagram, embora que eu acredito que hoje, diferente de 5 anos atrás, hoje a maioria das pessoas já estão no Instagram. E eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ela criar uma conta e entender o que ela quer passar naquela conta. Porque, eu quero criar uma conta só para postar o meu dia a dia. Beleza, mas ainda assim, mesmo postando só o seu dia a dia, você vai passar alguma coisa. Então assim, não se engane achando que uma conta do Instagram não vai passar nada, porque vai passar. Principalmente porque muitas pessoas só veem o seu feed, não vê quem você é de verdade no mundo físico. Então o seu feed vai dizer quem você é. Então se você fizer uma conta, você vai passar alguma coisa. Então eu acho que a primeira coisa é essa, é criar uma conta e quando criar, entender que o que eu quero passar? Eu quero passar a imagem de um jogador de futebol que é cristão? Ou eu quero passar a imagem de um jogador de futebol que vive a vida louca, né? Eu quero passar a imagem de um homem que é um engenheiro, um advogado com princípios cristãos, que advoga com uma base cristã, ou eu quero passar uma imagem de um advogado que é cheio da cachaça, que só espera da sexta-feira para postar sextou e ir pra festa. Então assim, tem muito da imagem que nós queremos passar. Tem uma frase que diz que a imagem gera o domínio. De repente essa frase está até certa, porque aquilo que as pessoas veem é aquilo que as pessoas vão entender de que você é. Tem muitas pessoas que dizem, mas a pessoa não me conhece. Não tem muitas pessoas que dizem, mas as pessoas podem dizer, tal fulano, só sabe postar isso e aquilo. Aí quem postou diz o seguinte, mas a pessoa não sabe por que eu postei. Mas infelizmente caiu na rede peixe. Então, eu acho que a principal, se não a principal, uma das principais intenções de se criar uma rede social, de entrar hoje, para a pessoa que vai entrar para que eu tô entrando? Qual é o meu intuito? O que eu quero passar?
E segunda coisa é trabalhar em cima daquilo que você quer passar de forma profissional e de forma dedicada. Hoje eu não tenho uma... Como é que se fala? Eu não tenho muitas ferramentas profissionais para trabalhar. Eu até peço conselho para você. Tem a Maísa também, que é uma moça que me ajuda. O Saulo, que eu já conversei também. E eu vou perguntando. Tem o Kevin também, que da nossa igreja lá, que mexe com a mídia. O cara é fera. Então, assim, a gente vai perguntando, a gente vai comentando. Pra quê? Porque essas questões profissionais a respeito dos aplicativos, das redes sociais, eu não tenho essa senha. Mas eu sei de uma coisa, eu sei o que eu quero passar e eu sei que eu quero passar de uma forma qualitativa, com qualidade e com constância. Mesmo você não sabendo como usar, não como você não sabe, mas tipo, você não sabendo o jeito Hoje eu já sei um pouco melhor, né? Mas mesmo assim você quer entregar aquilo, né? Sim, porque a pessoa que tem uma rede social e ela sabe, ela entende o que ela quer passar, eu volto a dizer, ela tem que passar de forma qualitativa e com constância, né? Então, assim, de repente a pessoa não tem a habilidade correta, as ferramentas corretas para mexer, mas a pessoa tem pessoas que conhecem. Então, tipo assim, de repente você pode investir ali um dinheiro, pedindo um conselho, uma consulta, e depois, se você puder, até deixa o seu nome, o arroba das pessoas que eu citei aqui, porque vale a pena investir. E hoje, eu vou te dar um exemplo, hoje no Rio, se você posta um vídeo, o vídeo não tem qualidade, não te chama nos primeiros minutos, a pessoa passa. Aí, tipo, de repente você tem uma mensagem punk pra passar, que vai destravar o coração da pessoa. Mas como você não engajou, segurou a pessoa ali nos primeiros minutos, aquela mensagem vai. E de repente é uma mensagem onde o Espírito poderia transformar a vida da pessoa. Não é apenas fazer, não é o jeito que você vai fazer. Eu acho assim, aquilo que você acredita, você dedica tempo e dinheiro. Por exemplo, você tem o Reels é 15, 1 minuto, né? Vamos lá, 15 minutos. Tem atualizações até para 1 minuto, mas o meu aparelho não chegou ainda não. Tá chegando. Por exemplo, Reels é 15 segundos. Imagina, o primeiro frame dos 15 segundos que aparece ali, o primeiro segundo não atrair aquela pessoa, ela vai rolar para baixo. Então talvez aquilo que você tinha para entregar para aquela pessoa, você perdeu. Então, é um jeito certo, tem aquele jeitinho para você fazer, né? Tem uma coisa que acontece comigo, eu acredito que talvez com outras pessoas aconteçam também. Antes de postar algo, eu já cheguei até a mandar para minha pastora. Eu mando e pergunto, ou eu pergunto pro pastor, ou eu pergunto para outra pessoa. A respeito... Porque assim, me vem uma incógnita de se postar ou não, de repente uma imagem, uma foto, porque pode gerar um problema, pode gerar uma caracterização. Então assim, eu pergunto antes em algumas questões e me vem uma dúvida antes de postar. Eu acho que isso é natural. Agora, se você crê no que você vive, no que você quer passar, não deixe de postar às vezes, entendeu? É melhor você pedir uma opinião para ter segurança na hora de postar do que você deixar de postar por medo. Ou deixar de fazer por medo. Tem muito disso também. Tem pessoas que têm uma palavra de Deus, porque assim, se você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias, se você tira pelo menos meia hora com Deus, que seja intercalando entre palavra, oração, jejum, meditação, louvor, enfim, alguma coisa vai vir para você de alimento. E outra coisa, a gente tem os nossos cultos, os nossos pastores nos discipulando, pregando, ministrando, as pregações que a gente vê. Não é possível que alguma dessas coisas não vá destravar e vá vir algo novo para você. Agora, tem um outro problema, é que as pessoas se sentem inseguras de transferir aquilo. Então, se eu me sinto seguro em transferir, de repente, porque a pessoa fica pensando, se eu postar lá, vai dar um like só. Se eu postar lá, ninguém vai comentar. Se eu postar lá, vai dar 10 visualizações. Cara, e daí? São 10 pessoas que podem ser afetadas por você postou. Talvez dessas 10 pessoas, umas 2 precisavam ouvir aquilo, né? Sim, ué. Então não tem a ver com quantidade, entendeu? Tem a ver com o que você carrega. Se você crê no que você carrega, transmita. E aí eu te pergunto, como Deus vai fazer se nem você se dispõe a fazer por você mesmo? Tem gente que tem vergonha. Mas eu não sou bonito. Mas o meu celular não tem qualidade. Mas faça o melhor que você tem pra fazer. De repente, igual o Felipe me ajuda a gravar os vídeos que eu gravo. Boa parte deles foram gravados pelo Felipe e tal. E aí eu vou pegando um pouco, eu edito. Algumas coisas o Felipe editou também. Mas a verdade é que nem sempre a gente teve esse celular do Felipe. E eu mesmo não tenho um celular bom.
E a verdade é que se eu deixar de gravar porque eu não tenho, e se eu parar de fazer, entendeu? E as pessoas que ouviram, se eu não tivesse feito, não teriam ouvido. E a palavra diz, como crerão se não há quem pregue? Tem uma frase que, aproveitando que... Tem uma frase que eu postei hoje do John Wesley que diz o seguinte, o mundo é a minha paróquia. Se eu não me engano foi isso. Ontem eu fui ministrar, hoje é quarta-feira, né? Não, terça. É terça. Ontem à noite, segunda-feira, eu fui ministrar numa casa de reabilitação e a gente precisa entender uma coisa. Não é a igreja que é o nosso púlpito e nem só a igreja é a nossa paróquia. Qualquer lugar dá para se pregar, inclusive no Instagram. De repente, a maneira de se pregar vai mudar, mas a palavra é a mesma. A maneira de se manifestar é a mesma. Então, essa frase de John Wesley faz sentido até para os dias de hoje. O mundo é a minha paróquia. O Instagram é a minha paróquia. Meus seguidores são a minha paróquia, entendeu? Tem uma frase de Agostinho de Hipona, se eu não me engano é de Agostinho de Hipona, que diz, prega o evangelho, se precisar, fale. Então, assim, muitas vezes, atitudes suas no Instagram tem muito poder, entendeu? De repente, uma atitude sua, filmada, gravada e postada, tem muito poder, entendeu? De repente, as suas postagens, por si só, falam tanto quanto uma pessoa que talvez anda com você. Ou pelo menos tem um sentido de valor, entendeu? Então, é essa consciência do eu posso fazer, tem algo pra eu fazer, e por mais que sejam poucas pessoas que venham, a gente... E assim, eu te falo uma coisa, do tempo que eu comecei a postar e tal, eu tenho ganhado alguns seguidores. Não são muitos, né? Eu não tenho nem 1.000 seguidores, mas... Tem quase 1.000, né? Quase 1.000, e assim, no começo do ano eu acho que eu tinha 800 e pouco, já tô com 900 e tanto. Não é... Eu tenho uma colega minha que tem 10.000 seguidores. Então, assim, comparado a ela, eu não cheguei nem a 10%. Mas quer dizer, e tem aquela palavra também da Bíblia que diz que o Senhor acrescentavam aos que iam de crer, né? Então, claro que isso falava do contexto da igreja, do contexto da salvação, mas eu acredito que até os nossos seguidores, claro que alguns vêm como por outros engajamentos, mas eu acredito que até o Espírito traz seguidores pra gente. O Espírito que movimenta essa situação. De repente a gente pensa assim, mas tal vídeo do cara estourou. Às vezes o Espírito sopra o vento do vídeo do cara, entendeu? Então eu creio nisso. E eu não tenho essa cultura de ficar patrocinando vídeo. Eu já fiz isso uma vez com um vídeo meu numa página uma página do Facebook, e eu já fiz também no Instagram, mas foi uma postagem de um culto de jovens que a gente teria. Mas uma postagem num stories, mas eu não tenho essa cultura e eu não adero a isso porque justamente eu penso que eu posso fazer isso e agariar muitos seguidores, mas eu prefiro entender que vai acontecer de forma natural se tiver que acontecer através do Espírito Santo, né? É uma questão de fé, né? Que acontece. De fé e de graça, né? Graça da parte de Deus também para as nossas vidas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem um TikTok. É só começar a gravar. O próprio TikTok tem seu próprio editor. Eu só não fiquei TikTok rico, né? Até agora, né? Mas acontece. Pelo menos aquilo que você levou, aquilo que você gravou, impactou alguém que assistiu. Entendeu? Porque hoje em dia você vai rolando o TikTok, rolando, uma hora seu vídeo aparece. Tomara. Não é sempre que ele vai pro For You, mas uma hora ele tá ali aparecendo, entendeu? O negócio, é o que eu disse, o negócio é a pessoa ter constância também. E entender o seguinte, de repente tem pessoas que não vão te procurar, não vão falar, não vão comentar, mas só do fato de você estar ali todo dia postando naquele mesmo vigor, naquela mesma constância, lutando, batalhando, mostrando pelo que você acredita, essas pessoas deixam de desistir. Porque ainda tem gente que tá ali, ainda tem gente que acredita no que prega. Então, não que essa pessoa que acredita seja melhor, mas a pessoa que tá olhando ela desiste de repente de tirar a vida porque acredita, poxa, se ele ainda tá ali, tem jeito, ele conseguiu, entendeu? eu também então, consigo. Tem isso também das redes sociais. E eu acho que a gente tem que tirar esse misticismo de que só pode postar quem tem seguidor, só pode postar quem é influente. Eu acho que o princípio são essas questões que eu te falei. Ter para postar, saber o que tá falando, crer no que prega, ser constante, eu acho que é isso daí.
Eu penso Nem que é por sempre saber o que tá falando, mas ter o que falar, entendeu? Por exemplo... Não, depende, tem que saber também o que tá falando. Né? Pois é, mas... É saber o que está falando e ter algo para falar. Mas nem sempre, às vezes, a gente é o dono da verdade. Mas se a gente crê naquilo e é o que a gente está vivendo de forma sincera, eu acho que não tem problema você postar, entendeu? E de repente o Espírito pode corrigir mais lá na frente. Você pode gravar outro vídeo. Ó, gente, eu postei tal coisa, pensava tal coisa, o Espírito me admoestou, meus pastores me aconselharam melhor e eu errei e pronto, acabou. Exclui o vídeo, faz um novo vídeo e pronto, acabou. Não tem problema. Claro que se a pessoa não fizer por maldade, né? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então tem muita coisa que a gente faz por ignorância, que lá na frente a gente fala, poxa, mas eu era um Zezão mesmo, hein? Aí você volta, corrige a rota, não tem problema necessariamente isso, entendeu? Sim. Então, pessoal, esse foi o podcast sobre Jesus Cristo. Hoje conhecemos o Lucas Pianca e sobre o que ele faz na mídia, o que a gente pode fazer na mídia. Então, esse foi o primeiro podcast e eu quero apresentar pra vocês as redes sociais aqui sobre Jesus Cristo. Segue lá, pessoal. Segue lá, todas as redes, beleza? Pra começar, a gente tem nosso Instagram, @sobrejc. Depois a gente tem o Twitter, que também é @sobrejc. Depois a gente tem um podcast no Spotify, que é podcast sobre Jesus Cristo. No YouTube também é podcast sobre Jesus Cristo. E se você quiser mandar alguma coisa pra gente, a gente tem nosso e-mail pessoal, que no caso é o sobrejc@gmail.com. Esse foi o podcast, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Show, valeu!